após 2 anos de ausência devido à pandemia, o Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa regressou em Fernão Joanes para a abertura do campeonato de 2022. Na final de SX2, da qual vemos já imagens, Alex Miguel foi o autor do all shot, mas na volta de abertura seria André Sérgio com o número 72 a assumir a liderança. No entanto, logo no início da segunda volta, o espanhol reassumiu a liderança da corrida, aproveitando também Fábio Costa com o número 291 para ultrapassar Sérgio e assumir a segunda posição. Miguel e Costa lutaram pela vitória nesta final de SX2, sendo que o piloto da Lourinhã fazia aqui a sua estreia aos comandos de uma moto com 250 cm3 a 4 tempos, depois de ter realizado todo o campeonato de motocross com uma 125 cm3 a 2 tempos. Costa tudo fez para tentar bater o espanhol, mas Miguel seria mais forte e nunca cedeu à pressão. Afonso Gomes fez uma corrida consistente, subiu ao grau mais baixo do pódio, na frente de Daniel Pinto e Pedro Rio. Pues muy buena manga, salí primero, hice una manga sin ningún fallo, súper contento. Un circuitazo, la primera que vengo a Portugal a correr una carrera Supercross y desde luego estoy encantado. Un público excelente y muy buen ambiente, espero poder repetir. Pódio de final de SX2 com Alex Miguel, Fábio Costa e Afonso Gomes. Na final de SX1, o melhor arranque foi para Joel Costas com o número 371. O piloto espanhol arrancou na frente de Hugo Basaúla, Paulo Alberto, Sandro Peixe e Luís Outeiro. No entanto, ainda na volta de abertura, Hugo Basaúla, agora a competir numa Gasgá, ultrapassou Costas e assumiu a liderança da corrida, tentando de imediato fugir a toda a concorrência. Pouco depois, Paulo Alberto imitou o Baza e também ele ultrapassou Joel Costas. O piloto de Leiria tentava não deixar fugir o número 747. No entanto, os Whoops viriam a revelar-se uma zona decisiva da corrida ao longo de toda a noite, neste circuito desenhado pelo campeoníssimo Hugo Santos, atual campeão nacional de MX veteranos, o piloto com mais títulos de campeão nacional de motocross na história da Federação de Motociclismo de Portugal. Aqui mesmo a queda de Paulo Alberto na zona dos Whoops. Iria várias posições, deixando Joel Costas a lidar com a pressão de Luís Outeiro na batalha pela segunda posição. Mas o campeão nacional de MX1 e de MX Elite viria a ser a segunda vítima da noite da zona dos Whoops, com esta queda quando tentava atacar a segunda posição de Joel Costas. Desta forma, Sandro Peixe ficou em terceiro. Pouco depois era atacado por Paulo Alberto, que fazia tudo para recuperar posições. Lá na frente, Hugo Basaúla rodou sempre isolado. Alberto aproximou-se na fase final, terminou apenas a 1 segundo do de Basaúla. Costas foi terceiro na frente de Sandro Peixe e Luís Outeiro. Já, boa noite a todos. É tão bom ver muito público e estar de volta a correr no Supercross em Portugal. Obviamente tivemos dois anos de paragem e eu também parei um bocado, fiz algumas provas isoladas, mas obviamente que ainda não estou nem sequer a 70% ou 80%, mas a primeira corrida fiquei surpreso porque não esperava ir logo para a frente e liderar as voltas numa pista está um bocado falso, apesar de ser divertida, mas estamos de parabéns e estou super feliz por poder estar aqui em frente ao meu público. A Associação de Cultura e Recreio de Fernão Joanes a proporcionar também momentos de música ao vivo ao longo desta noite do regresso do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa, da qual fizeram parte também os jovens das classes SX65 e SX50, um total de 8 pilotos no conjunto destas duas categorias. No arranque, Leonardo Gaio, com o número 44, aproveitou a zona dos Whoops para ultrapassar Guilherme Gomes, tal como fez Duarte Pinto com o número 322. Gaio liderou toda a corrida na frente de Duarte Pinto. A pressão e a luta entre os dois foi enorme. Edgar Salustiano, com o número 800, foi sexto classificado e o melhor entre os SX50.
Leonardo Gaio aguentava a pressão de Duarte Pinto e, entretanto, era Francisco Fernandes, com o número 113, que se aproximava dos dois pilotos da frente. O trio disputou entre si a vitória. Na última volta, Leonardo Gaio sofreu um azar. A vitória seria para o número 322, Duarte Pinto, na frente do número 113, Francisco Fernandes, e de Guilherme Gomes. Gustavo Pichler e Leonardo Gaio fecharam o top 5, na frente de Edgar Salustiano, o melhor da SX50, de Duarte Machado e de Rafael Ribeiro. Os duelos são a novidade da temporada de 2022 do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa. Paulo Alberto e Alex Miguel abriram esta nova competição head-to-head na primeira série, com Alberto a não dar hipótese a Alex Miguel e a triunfar. Segundo duelo da noite entre Hugo Basaúla e Fábio Costa, vencedor da final de SX1 contra o segundo classificado de SX2. Costa a cometer um erro logo na primeira passagem pelos whoops e a perder tempo precioso para Basaúla. Seguiu-se o duelo entre os vencidos da primeira série, Alex Miguel e Fábio Costa. Miguel, com um forte arranque, a fechar a porta a Fábio Costa, que atacou logo na zona dos whoops. Eles a reeditarem a batalha que tinham tido na final da SX2, mas com a queda de Fábio Costa, Alex Miguel triunfou. Foi assim o terceiro classificado nos duelos em Fernão Joanes. Finalíssima entre Paulo Alberto e Hugo Basaúla. Os dois melhores pilotos portugueses de Supercross da atualidade, a proporcionarem um enorme espetáculo para o muito público presente em Fernão Joanes. Uma estreia absoluta desta localidade no Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa. Alberto aguentou atrás de si Hugo Basaúla, apesar da forte pressão do 5 vezes campeão nacional de SX Elite. O piloto de Leiria triunfaria com apenas 6 décimas de segundo sobre o piloto da Gás Gás. Alberto então a vencer os duelos na frente do Hugo Basaúla, Alex Miguel e Fábio Costa. Entre os momentos de muita animação da noite esteve também o Pedicross, com o público a poder fazer aqui uma corrida desenfreada no circuito de Supercross de Fernão Joanes, antes do regresso das categorias SX65 e SX50 para a segunda final destas categorias. Duarte Pinto, com o número 322, liderou sobre Francisco Fernandes e triunfou na classificação geral desta categoria na frente de Fernandes, Guilherme Gomes, Leonardo Gaio e Gustavo Pichler. Sim, inclusive já tinha sido campeão de 50 no Supercross, a voltar de novo no Supercross, já não fazíamos há 2 anos, e sinto feliz por ganhar. Muito bem, queres agradecer a alguém especial? A todos os meus patrocinadores, principalmente ao Toro, à Racing Team e ao meu pai. Já tens namorada? Não. Passa muito bem. Passar palmas para ele, ou Duarte Pinto. Pódio final da categoria SX65, com Duarte Pinto, Francisco Fernandes e Guilherme Gomes, e na categoria SX50, Edgar Salustiano e Santiago Machado. A noite fechou com a finalíssima da classe SX Elite. Sandro Peixe e Paulo Alberto disputaram o All Shot, mas foi o leiriense com o número 211 a levar a melhor. Atrás deles, Luís Outeiro aproveitava a zona dos whoops para assumir a segunda posição, assim como Basaúla chegava à terceira, Alex Miguel e quarto, relegando Sandro Peixe para a quinta posição. Ainda na volta de abertura, o Basaúla superou Luís Outeiro e assumiu a segunda posição, partindo em perseguição para Paulo Alberto. Pouco depois conseguia a ultrapassagem ao número 211.
público em Fernão Joantes foi presenteado com uma grande luta entre Alberto e Basaúla. Basaúla esteve 3 voltas na liderança, seria novamente ultrapassado pelo piloto da Yamaha Speed City. Com um ritmo bastante consistente, o piloto da Yamaha foi-se distanciando do piloto da GasGas, triunfando com 16,9 segundos de vantagem sobre Basaúla. Luís Outeiro foi terceiro durante grande parte da corrida e chegou a rodar muito próximo do número 747, mas uma queda a 4 voltas do fim permitiu a Sandro Peixe subir ao degrau mais baixo do pódio. A fechar o top 5 ficaram os melhores representantes da classe SX2, Alex Miguel e Fábio Costa, sendo que o jovem da Lourinhã veio de 15º até ao 5º lugar. Triunfo então de Paulo Alberto na abertura do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa sobre Hugo Basaúla e Sandro Peixe. Sim, senti-me bem nesta final, é uma final um pouco mais longa. Ao início o Baza ainda me passou, depois eu passei de novo. É um ritmo bastante forte, muito tempo, 15 minutos, mais 2 voltas. É bom para mim para treinar para o Arena Cross no Brasil, é este o tempo de corrida lá. Então para mim é sempre bom fazer estas corridas aqui, fazer estas finais assim longas. Foi um bom ritmo de corrida, gostei bastante e agora vamos para a Poltena para mais disputas, mais lutas para animarmos o público. Muito bem, uma grande salva de palmas. Paulo Alberto, finalíssima. Obrigado pela vossa ajuda, obrigado pela vossa participação. O Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa prossegue no dia 6 de agosto em Poutena.